São 14 horas desta segunda-feira, dia 30 de julho de 2018. Começa agora mais um programa Saludes, que para quem está chegando agora, para quem está sintonizando agora, visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, é o meu trabalho cotidiano, mas também traz a medicina ayurvédica, indiana, um pouquinho difícil de bons profissionais nessa área, e a tibetana mais raro ainda, infelizmente, aqui no Brasil. E ligando a tudo isso, as técnicas de ponta para a qualidade de vida e bem-estar. Entra aí medicina quântica, física quântica, a medicina integrativa, diversas áreas da medicina que estão se desenvolvendo, estão crescendo, apesar de muito movimento em contrário, inclusive, de entidades oficiais dos próprios médicos, infelizmente. Hoje nós vamos falar sobre varizes, artérias, circulação e os seus distúrbios. Eu vou trazer uma pessoa bastante especialista nesse assunto, aliás, a minha consultora para quando eu tenho problemas dessa área, né? Sempre ligo o WhatsApp, telefone e falo, estou com tal paciente, tal problema, e ela dá o diagnóstico, fala tudo direitinho que está acontecendo com uma proficiência digna de professora, de mestre no assunto. Ela é esposa do Dr. Alain Dutra, um médico que tem sempre nos acompanhado aqui no nosso programa em vários temas, e há muito tempo que estava querendo trazê-lo, mas como ela trabalha num hospital, inclusive lá no ABC, onde todas as segundas-feiras, a gente teve que agendar com bastante antecedência. Inclusive na semana passada começamos a falar sobre acupuntura e depressão, e esse que vos fala se estendeu muito na apresentação do tema, e para falar sobre como a acupuntura trata a depressão, nós vamos falar na próxima segunda-feira, no próximo programa. Tudo isso porque o Saludes é um programa que está em ressonância com a própria vida. Como disse na apresentação do programa de hoje, nós vamos falar hoje sobre varizes, artérias e circulações. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência, aliás, não, vão ter que ter muita paciência, porque hoje eu vou fazer a primeira vez pelo programa só com celular, sem aquele laptop que carrega para cá, carrega para lá, blá, blá, blá. Então hoje eu tenho um desafio. Doutora Ana Paula Rodrigues é médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC. Esse aqui é um currículo bem extenso, porque eu pedi para ela 3 linhas, ela me mandou 180, mas de qualquer maneira, vamos lá. Médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC, especialização em angiologia e cirurgia geral, especialista em linfologia e ultrassom vascular, cirurgia endovascular e biopuntura. Ela tem preceptora em 2 faculdades, trabalha em Hospital Santa Catarina, sócia diretora da clínica HRI. Além de tudo, é uma médica integrativa, por isso que está, inclusive, aqui. Já tem uma série de perguntas aqui, doutora Ana. Seja muito bem-vinda ao Saludes, é um prazer finalmente recebê-la aqui. O prazer é todo nosso, primeiro porque é um programa que eu acho que tem aí uma audiência muito seleta, de pessoas que buscam informações de qualidade, sempre seus convidados são pessoas realmente que trazem vários assuntos, e você é um entrevistador de primeira, né? Além de ser um amigo também nosso. Queria agradecer a todas as pessoas, né, que depois que a gente falou que vinha aqui, deram mensagens de apoio, de carinho, que estão aí na nossa audiência, e quem realmente não tiver a oportunidade de ver ao vivo, depois tem a oportunidade de ver no canal do YouTube, né? Isso é muito bom, e poder rever. Quanto à parte de cirurgia vascular, a cirurgia vascular realmente ela é uma especialidade muito extensa, né? Como você já viu, o cirurgião vascular hoje ele pode atuar no diagnóstico clínico, no diagnóstico através de exames endovascular, que é o cateterismo, ultrassonografia vascular, pode atuar em ambulatório de úlceras, né, as feridas, dentro da linfologia, né? A linfologia é uma subespecialidade da cirurgia vascular que faz o estudo das doenças linfáticas, né? Que antigamente o pessoal chamava de elefantíase, as erisipelas, e que hoje, com a questão oncológica, aumentou bastante, né, Baldão? Os pacientes hoje que têm alguma patologia oncológica, algum câncer em expansão, ou já que fizeram tratamento cirúrgico ou radioterápico, muitos evoluem, né, principalmente as mastectomizadas, com
linfedemas de membros superiores. E então o cirurgião vascular ele tem aí uma importância desde a gestação, a gente brinca, né, desde a grávida até o idoso, né, e a gente também trata a criança. Muitas crianças que têm malformações vasculares, hemangiomas, elefantíases, também são tratadas pelo cirurgião vascular. E dentro de tudo isso, a qualidade e o estilo de vida muitas vezes atuam como principais molas que fazem com que as doenças podem ocorrer. Quando você tem uma questão vascular na família, principalmente as varizes, que são as principais queixas dentro dos consultórios, o seu estilo de vida muitas vezes vai determinar quando que essas varizes vão aparecer, quando essas varizes vão complicar. Por isso que eu acho importante essa questão realmente aí, dessa visão da maioria dos colegas, né, cada vez está aumentando mais, das equipes multidisciplinares, né, a vascular hoje tem muita intersecção. Exato, com a acupuntura, para a questão de dor, do próprio linfedema, com a nutrição, na questão de uma melhor qualidade do peso desse paciente, também da qualidade de dieta. Esse paciente tem que ter um colesterol, uma glicemia, né? Uma nutrição na parte dos folatos melhor, fazendo com que evite uma série de doenças vasculares. Além disso, a fisioterapia tem uma intersecção, como você disse muito bem, com a vascular, na questão de reabilitação do paciente, muitas vezes no pré e no pós-operatório de uma cirurgia de varizes, num paciente que tem um linfedema, um edema importante, que precisa fazer ali a questão do atendimento fisioterápico através da drenagem linfática, da pressoterapia e também da reabilitação da questão articular, que muitas vezes esse paciente teve uma perna pesada durante muitos anos e tem uma patologia articular. Então, hoje a gente associa muito a hidroterapia, o RPG, o pilates, e esse paciente consegue melhorar a marcha, consegue ter menos dor e dar uma melhora na questão vascular. Então, é muito importante. Os ginecologistas são grandes parceiros, porque a gente tem aí uma interface muito grande na gestação, com a questão das varizes, do edema, da hemorroida, e também no caso das tromboses, né? Hoje, a gente às vezes acha que está tendo um surto de trombose. Na verdade, o que acontece é que o uso de hormônios, né, desde o anticoncepcional, meninas estão usando cada vez mais cedo, seja para evitar a gestação, seja para cisto de ovário, endometriose, para questões de beleza aí, né, de pele, e com isso a incidência, né, de trombose tem aumentado. Além de que você tem hoje uma maior gama de exames diagnósticos, né, os exames de trombofilia. Então, hoje a gente vê que tem muitas pessoas trombofílicas, famílias trombofílicas, e que frente aí ao anticoncepcional, ao câncer e a outros fatores, começam a ter a trombose com uma recorrência maior, né? Então, o papel do cirurgião vascular dentro da saúde geral é importante. Eu só falei boa tarde, ela deu uma aula aqui, né? Eu só falei boa tarde, ela não deixou nem fazer a pergunta, né? Agora pronto, agora essas posso perguntar? Posso começar? Não? É interessante, né? Por causa da tua ansiedade que você está falando tudo isso. Né? Deve ser. Ela acabou dando uma aula aqui muito legal, muito bacana, mas muito provando, né, exatamente o que havia dito, que era uma das pessoas mais indicadas para falar do assunto, porque ela tem essa proficiência, como realmente eu sempre falei nas prévias aqui do nosso programa. Muito grato pela tua presença. Eu sei que você deixou de ir ao Hospital Santa Catarina hoje, né? E para estar presente aqui com a gente, e a gente vai aprender muita coisa com ela. Com certeza já tem uma série de perguntas aqui anteriores ao início do programa, e as pessoas podem participar por conta do bendito celular. Vocês participem só da minha página, tá? Facebook/João Carlos Baldano, só essa, mande mensagens, porque não dá para eu ficar mudando de páginas aqui no celular. Vamos falar um pouco do que é varizes, principalmente para as pessoas, porque assim, tem muitos médicos que nos assistem, muitas pessoas da área da saúde, fisioterapeutas, médicos das mais variadas especialidades, tem realmente muitos médicos, mas tem muitos leigos também. O que caracteriza uma varize? Vamos voltar um pouquinho para a gente começar depois avançar um pouco nas problemáticas. O que é uma varize? É um engrossamento das paredes, é uma dilatação da veia? O que é uma varize? Bem, as varizes, né, como eu já disse, é o principal foco aí dos consultórios de vascular, né? E é uma doença que tem um caráter familiar importante
e é uma veia que está dilatada e sem função, o que às vezes você pega até nos laudos como insuficiente. Você pode ter às vezes uma veia com maior diâmetro, né, um pouquinho mais aumentada, mas que permanece com a sua função, que é de fazer o retorno ao coração, dos pés ao coração, do braço ao coração, e que não tenha nenhum sintoma, certo? Pacientes, às vezes, com aumento de peso, pacientes muito altos, pacientes que fazem musculação, pode ter uma veia um pouquinho aumentada, ectasiada, né? Mas que não tenha perda de função. Esteticamente, muitas vezes o paciente vai ao consultório e fala, isso é uma variz? Quando você faz o exame clínico, o exame de ultrassom, você percebe que ela ainda está com as válvulas abrindo e fechando na direção correta e não está tendo aí nenhum refluxo, nenhuma perda de pressão nessa veia. E as varizes, elas podem ocorrer em qualquer idade, né? A gente hoje tem desde a adolescência até a fase mais tardia. Podem ter sintomas ou não. Você tem desde aqueles vasos fininhos, né, que é muito uma queixa estética das mulheres, como veias muito grossas. E depende muito dos sintomas. Às vezes tem paciente com veias grossas que não tem sintoma nenhum. E tem pacientes com pequenos vasinhos e já tem sintomas, né? Os principais sintomas são dor, tipo peso, cansaço, principalmente do joelho para baixo, no período mais tardio do dia, piora no calor, piora no período menstrual. Você pode ter junto coceira, cãibra, descamação da pele, aquele eczema que antigamente o pessoal chamava de cobreiro, escurecimento da pele, como se a perna estivesse enferrujando, que o nome é chamado de dermatite ocre, por isso que muitos dermatologistas mandam para o vascular quando veio uma dermatite ocre, né? E a sensação de que essa perna está inchando, ela pode inchar de repente só no fim da tarde e com a progressão da doença já amanhecer com ela inchada e às vezes mais endurecida. Nesse momento, muitas vezes o sistema linfático, que é parceiro do venoso, começa também a ter problemas. E você pode ter diversas complicações, né? Além dessas mais comuns, você pode ter a flebite. O que é a flebite? Né? Uma coisa que a gente pega muito é a confusão de três coisas: flebite, trombose e erisipela. São totalmente diferentes. Podem até coexistir numa mesma perna, tá? Então, a erisipela é um processo infeccioso. Você tem ali uma frieira, você tem uma unha maltratada, uma picada de mosquito, você entra ali uma bactéria e você tem uma contaminação da linfa, do tecido subcutâneo, então dá aquela perna avermelhada, febre alta, tá? Mal-estar geral, e isso é um processo infeccioso, que na maioria das vezes vai precisar de antibiótico. Erisipela. Erisipela, né? A zipela, que antigamente o pessoal benzia, tudo, até hoje, né? E você pode ter recorrência da doença se você não cuidar principalmente ali da porta de entrada, ou se for um diabético grave, um desnutrido grave, que precisa melhorar a imunidade. A flebite é uma inflamação da veia, das veias mais superficiais. Essa veia ela vai ficar dolorosa, como se fosse um canudinho bem doloroso, endurecido, e se for um segmento curto, ela pode se autorresolver com compressas, pomadas por 15 dias. Se for um segmento mais importante ou pegar o trajeto de safena, você precisa muitas vezes entrar aí com anticoagulante para o paciente. E a trombose já é do sistema venoso interno, ou seja, daquelas veias que passam perto dos ossos. Aí sim, você tem um coágulo dentro dessa veia e essa perna vai ficar inchada, dolorosa, brilhante. Então são três doenças diferentes, mas que muitas vezes causam muita confusão, tanto no paciente como de repente o profissional que está atendendo ele de pronto. Só que além do exame clínico, hoje você tem dosagens sanguíneas, né, um hemograma, um dedímero, e tem um ultrassom duplex, que é um exame extremamente indolor, não precisa de contraste, pode ser feito em qualquer idade, pode ser feito em beira de leito. A gente tem alguns ultrassons portáteis do tamanho de um laptop. E menos invasivo também, né? Porque o ultrassom é sonoro. Então, hoje é importante que você consiga fazer essa diferenciação com qualidade, né? E que interfere, cada uma tem um tratamento, né? Eu vou fazer umas perguntas, doutora. A doutora Ana é muito certinha, né? A doutora Lainha é mais tranquila, a gente fala mais tranquilo aqui. A doutora Ana é muito certinha. A doutora Ana, não. E não vamos tocar nisso, mas a gente vai tocar sim, viu, Ana? Ai, meu Deus. Sabe rezar, não? Quer o terço? Bastante. Vamos lá. O doutor José Lopes Fernandes Neto, não esquece a gasolina, hein? Eu já falei para você que a nossa gasolina acabou, tá precisando mandar mais
turbinar o nosso avião aqui. Se fez o ABC é top. Sabe por que ele falou isso? Porque ele é da segunda turma. Você é sócio fundador da faculdade, né? Com certeza. É? Com certeza é sócio fundador da faculdade do ABC, que aliás é de grande e boa memória. É lá que o professor Saporito deve estar dando aula ainda lá, né? O Vladimir Saporito, um grande amigo, irmão. Quando meu filhote Arthur, que aliás você também tem um filho Arthur também, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço de foto. O Arthur falou, quero fazer medicina. Eu falei, tem certeza? Ele falou, acho que sim. Eu falei, então peraí. Liguei pro Saporito e falei, Saporito, o Arthur quer fazer medicina. Traz ele aqui. A gente entrou no laboratório de anatomia patológica e fizemos um UTI infantil, UTI adulto e etc. Tudo ciceroneado pelo Saporito, grande irmão e amigo, pelo qual eu sou eternamente grato. Já deixou uma pergunta, tudo bem se... Parece que no exterior estão usando medicamentos lipossomais. Você sabe o que é isso? Você tem alguma vantagem? Porque ele está inclusive perguntando se já chegaram aqui no Brasil esses medicamentos. Tem notícia, doutor? Não tenho conhecimento dessas medicações. Outra pergunta do José Lopes Fernandes Neto é sobre o MMS e o CDS, que praticamente são desinfetantes, né, doutora Naim? O CDS, o MMS é o dióxido de cloro, né? Isso. São utilizados para várias doenças diferentes, né? Inclusive eles têm um efeito, não são tão bem estudados quanto, né? Mas eles têm efeitos semelhantes ao ozônio, né? Só que seria um ozônio via oral, né? Líquido, né? Eu particularmente recomendo para doenças infecciosas em geral, porque ele é muito bom, tem um efeito antiviral, antibacteriano, antiparasitário, né? De amplo espectro, mas ele é utilizado para várias doenças. Assim. O problema é que falta literatura médica oficial falando sobre mais detalhes, né? Mas a pergunta que ele faz é especificamente varizes, né? Para úlceras varicosas e erisipelas. Erisipelas que poderia ser, né? Pelo conta de ser uma infecção, né? Poderia ajudar, sim, no caso de ser uma infecção, por efeito antibacteriano. Mas realmente, dentro da especialidade dela, né? Ela não tem experiência com CDS para isso, né, Ana? Não tive a oportunidade. Não. Mas acho que a gente poderia começar a fazer uns testes, né, doutora lá? Inclusive local, né? Estudos aí, local, né? Inclusive, né? Verdade. Outra pergunta do José Lopes é se terapias de reposição hormonal têm alguma implicação em nível vascular. Sim, né, como eu já pontuei, né, na questão do anticoncepcional, a gente sabe que a hormonioterapia, principalmente a não bioidêntica, ela tem uma alteração da coagulação, tanto principalmente os estrógenos, né, seja em pequena dose, como no anticoncepcional, como em doses maiores, como no TRH, na terapia de reposição hormonal mais tradicional, você tem um aumento, sim, da chance de flebites, da chance de tromboses, e quando essa paciente tem outros fatores de risco, né, como obesidade, sedentarismo, diminuição de folatos, né, somente nas mutações das trombofilias, ou é uma fumante, você junta, a gente fala, né, a gasolina e o fogo. Então, um fator externo, que seria o hormônio, e mais os fatores aí de qualidade, de estilo de vida ou genética, e você aumenta bastante o risco de trombose e flebites no paciente. Só uma parte, realmente existe essa conexão que ela está falando, né, mas é importante lembrar o seguinte, né, que o metabolismo adequado dos estrogênios, né, é o que vai determinar se a pessoa vai ter ou não vai ter um risco aumentado em relacionado a essa genética que ela falou, é muito importante, né? A mutação, as mutações, né? Os SNPs, né? As mutações de um único nucleotídeo que acontece na enzima MTHFR, metiltetrahidrofolato redutase, né? Que são várias mutações que a gente tem teste genético para ver. Quem tem essas mutações em teste genético tem a maior possibilidade de fazer trombose, fazer câncer, fazer doenças cardiovasculares, né? E é muito importante o metabolismo adequado dos estrogênios, né? Não ter acúmulo de 4-hidroxi nem 16-hidroxiestrona, porque esses dois tipos de estrogênios é que vão gerar realmente aumento de risco de trombose, né? Qualquer hormônio que aumenta o risco de trombose, principalmente, né, os anticoncepcionais orais, não é isso, Ana? E essa reposição de hormônios idênticos via gel, né? Via gel pela Se pele. for bem indicado, com doses corretas, uma pessoa bem que está com bons hábitos de vida, que faz atividade física regular, que se alimenta adequadamente, que está num peso adequado,
não tem problema, se for feito tudo correto, né? Agora, se a pessoa estiver fazendo doses exageradas de estrogênio, estiver convertendo muito para estrona e estiver formando os metabólitos da estrona que são problemáticos, aí sim pode aumentar o risco. Por isso que assim, o hormônio, como qualquer outra coisa, pode ser remédio ou pode ser veneno. Tem que ser feito na dose certa. Como tudo, né? Como tudo, né? Como tudo na área da medicina, na área da terapêutica. A gente sempre sabe muito... a gente brinca aí em algumas palestras, em algumas aulas, o arsênico, né? Ele é um produto homeopático, né? O arsênico. Agora, conforme for a dose, você mata o paciente, né? Obviamente. Também com outras coisas. Felizmente, a acupuntura não tem isso, não. Teve alguns casos, né, que falaram assim, o Conselho Federal de Medicina em 1995, que até 95, quem fazia acupuntura no Brasil era charlatão, né? Aí em 95 o Conselho Federal falou, não, isso aqui vai virar uma especialidade médica. Bacana, a gente não se preocupa que os médicos possam fazer acupuntura, né? Mas teve uma entrevista do qual eu também participei, a gente fez um debate, que tem um acupunturista que falou que a acupuntura podia matar. E aí eu achei o jornalista absolutamente despreparado, né? Porque se fala uma coisa dessa para mim, fala, bom, eu quero os casos, né, que aconteceram, me prova você tem que me provar que a acupuntura pode matar. Teve sim uns 4, 5 casos em milênios aí. Um deles foi no VC17, que a pessoa colocou uma agulha, que é bem em cima do externo, e por azar do acupunturista, esse paciente tinha um buraquinho no externo, um buraco congênito, que era uma falha de nascimento. E o danado do acupunturista acertou o buraquinho e pegou a aorta. A aorta? A aorta. Nossa. Aí começou a vazar sangue para 30 metros, obviamente não conseguiu. Mas assim, são 2, 3, 4 casos, né? E sabe quantas sessões de acupuntura se praticam no mundo por dia, por hora? Você tem noção disso, é um número gigantesco. Gigantesco, astronômico. É a mesma situação do ozônio, né? O ozônio é considerado um procedimento extremamente seguro, muito mais seguro que a maioria dos procedimentos. Isso aí são dados internacionais, né? A gente sabe que no Brasil não está regulamentado, mas se você for ver a mortalidade do ozônio é 0,000. É uns 5 zeros antes de chegar no número. 4, né? 0,000. Aliás, sobre o ozônio, tivemos... Ó, aqui o Xerec. De vez em quando precisa acordar o Xerec, porque ele dá umas cochiladas, assim. Sobre o ozônio, tivemos aqui a doutora Maria Emília Gadelha, ex-presidente da ABOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia, sobre um tiro no pé, né, que esse mesmo conselho que estamos nos referindo agora fez, felizmente, né, saiu pela culatra o tiro, né, porque está todo mundo procurando ozônio. E essas são umas coisas, eu tenho aparelho de ozônio, eu sou paciente de ozônio, eu aplico ozônio e vou continuar aplicando. Essa é uma das vantagens de a gente não ter feito medicina por acaso. Em alguns momentos da minha vida eu sempre me arrependia, falava, devia ter feito medicina. No caso do ozônio, ainda bem que eu não fiz medicina. Por falar em ozônio, a doutora Ana falou, não vou falar, vai falar sim. Qualquer coisa a doutora Laí ajuda, tá bom, doutora Ana? Minha sogra, fala o Leandro Ramos, minha sogra tinha muitas varizes nas pernas por falta de circulação, cigarro e diabetes. Quase perdeu a perna por conta, eu acho que o quadro deveria estar bem sério. Mas fez ozonioterapia e além de não precisar amputar o membro, suas varizes sumiram. PS, logicamente que o problema vai voltar se ela não parar de fumar e comer carboidratos. O que a senhora tem a dizer sobre este caso, doutora? Bem, agradeço aí ao comentário do Leandro, né? Para começar, diferenciar problema arterial de problema venoso, né? Uhum. Varizes não levam a amputação, né? Não levam. Varizes são veias, pode levar a flebites, tromboses, elefantíase e úlcera. Isso certo? É muito bom explicar isso. A artéria, é isso que você põe a mão aqui no pescoço, no pulso você sente a pulsação. O pulso é o que leva o sangue oxigenado, certo? Geralmente um paciente fumante, diabético, hipertenso, com colesterol aumentado, ele vai ter o quê? Um envelhecimento, um acúmulo de placas de cálcio, né? Que é o dito ateromatose nessas artérias, e vai fazer igual um túnel fechando, igual uma cebola. Ela vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo o diâmetro,
e vai fazendo com que esse membro entre no que a gente chama de isquemia, ou seja, falta de oxigenação. A maioria dos sintomas ocorrem a partir de 50%, né, e que se agravam por volta de 70%, quando na maioria das vezes ou você tem uma complicação aguda, realmente aí uma trombose arterial, uma gangrena, uma úlcera, em casos cerebrais um AVC, um infarto, e que daí você tem que ser um pouco mais agressivo, certo? Então, varizes, provavelmente o diagnóstico, né, dessa senhora devia ser uma insuficiência arterial, certo? Né? É muito difícil a gente comentar sobre um caso que, primeiro, as informações são assim, eu acho isso complicado a gente falar. A ozonioterapia, como o Alan disse, realmente existe em vários lugares do mundo, né? Tem sido usado para várias patologias. No caso da vascular, em algumas úlceras, você faz realmente com uma melhora, né? Mas ainda faltam tanto uma maior clareza, né, frente aos médicos que estão aí ávidos para poder realmente aplicar essa questão, e também, no caso dessa senhora, se ela não parar de fumar, não melhorar os hábitos de vida, a teromatose dela vai recidir, né? E se fosse um paciente normal, a gente iria entrar aí com anticoagulantes, vasodilatadores, melhorar o estilo de vida dela e fazer uma reperfusão. Então, o que eu falo para o Leandro o conselho que ele está dando para a sogra: melhore os hábitos de vida para evitar realmente que essa patologia reagudize e ela não tenha um sucesso, né? A prática de esporte, sobretudo a caminhar, por exemplo, é favorável para que as válvulas voltem a funcionar de uma maneira melhor, reduz a incidência da varize, mesmo instalada, doutor? Sim, a gente até fala, né, a prática esportiva na vascular é muito importante. Na questão venosa, a gente sabe que uma pessoa que fica de 4 horas a mais sentada por dia, ela aumenta aí em 20% o risco de desenvolvimento de varizes e também das suas complicações, principalmente inchaço e trombose. Você, quando faz a caminhada, você melhora aí a performance do que a gente chama do coração venoso, né, que é a panturrilha, e você melhora o retorno. Fazer com que essas válvulas voltem totalmente, existem alguns estudos na Alemanha com uso de elastocompressão, ou seja, aquelas caneleiras ou as meias durante a atividade física, na qual as válvulas se reaproximam e você tem uma melhora principalmente dos sintomas, dor, inchaço, dermatite ocre, tá? Mas esses estudos são bem iniciais, a gente ainda não tem nada concreto na questão de reversão, porque quando essa variz, quando essa veia dilata e fica tortuosa, dificilmente ela retorna ao seu estado natural, mas você consegue ter uma melhora do sintoma, assim como tem pacientes que não tem como fazer cirurgia, seja por uma questão financeira, seja uma questão de idade, algum risco cirúrgico, você institui aí o tratamento medicamentoso e o tratamento através da meia elástica. Então, você fazer atividade física com meia elástica, você melhora bastante os sintomas vasculares. E a gente tem utilizado muito na reabilitação dos pacientes com elefantíase, né? No pós-trombótico, no paciente pós-erisipela, você fazer o uso das caneleiras ou das meias de compressão, que são certas para atividade esportiva, já tem bastante aqui no Brasil, não é um valor muito grande, você pode usar durante a prática esportiva e com isso você melhora aí, diminui a produção de ácido lático, esse músculo ele fica mais preparado para uma atividade no outro dia, diminui o edema pós-esporte, você diminui aquela veia que fica um pouquinho mais engurgitada, e isso eu te falo porque eu já fiz Doppler em paciente que tinha acabado de sair da academia e a gente vê ali no tecido celular subcutâneo, vê o músculo encharcado com bastante líquido. E se esse paciente fizer atividade física com a meia, eu falo porque eu tenho feito, o resultado é bem legal. O Doppler reduz essa quantidade de líquido extra linfático? Eu ainda não cheguei a fazer essa comparação, mas eu já fiz ultrassom em paciente que tinha acabado de sair da academia, de fazer uma caminhada, e a gente vê a quantidade realmente de líquido, tanto do próprio trabalho muscular, como também do tecido linfático e venoso, que aumenta bastante durante a atividade física. Então, o uso de meias elásticas, de elastocompressão durante a atividade física é benéfico, sim. Em relação à qualidade do sangue, né, em relação a
sua viscosidade, né? Quer dizer, o caso por exemplo, do ozônio e também o ILIB, né? O ILIB conhece bem o ILIB, doutora? Tem alguns pacientes que utilizam, né? A gente tem uma colega que atende alguns pacientes e usa o ILIB, e dentro da vascular, né, nos 2 últimos congressos que eu fui agora de feridas, se falou muito do uso do ILIB, né? A gente tem vários engenheiros, dentistas, também tem uma equipe grande numa faculdade aqui em São Paulo que está iniciando o uso do ILIB para tratamento sistêmico e local de feridas, além da LED terapia, né? A LED terapia eu tenho feito em pacientes, né, com o uso daquelas placas. Você tem o infravermelho para angiogênese, para dor. Você tem o LED azul, que a gente utiliza como bactericida, né, como aí um restritor de infecção. E você tem o LED âmbar, que é para colágeno. E está chegando algumas placas com LED lilás, como fungicida. Então, você pode utilizar até 2 a 3 vezes ao dia, perto do local da lesão, nunca sobre a lesão, ciclos de 20 a 30 minutos, e o paciente tem melhora da dor, tem melhora da cicatrização, e você diminui bastante o tempo, às vezes, de uso de antibiótico. E tem já faculdades aqui grandes, faculdades tradicionais, que estão utilizando a LED terapia, e é algo inócuo para o paciente, e o custo também é um custo bem justo aí, que você pode associar. As propriedades reológicas do sangue, né? Melhora o fluxo, diminui a viscosidade, diminui o empilhamento de hemácias. Isso. Aquele efeito roll-on que o ozônio também melhora, também o laser também tem esse efeito também. Aliás, viu, Xerec, coloca a nossa loja aí, por favor, na Tempo, né? Na loja nós temos, na loja virtual, eu trabalho na Nova Ciência, que eu sou o representante, a gente tem um produto do ILIB. No nosso curso que nós estamos fazendo, que a Nova Ciência está produzindo, nós estamos fazendo um curso que não é um curso de extensão, mas praticamente é uma pós-graduação de 1 ano e meio. E nós fizemos umas experiências lá muito interessantes, viu, doutor? Vê se você consegue achar o ILIB aí, acho que não deve estar nessa primeira página. Mas tem um aparelhinho aí, que é o ILIB, que a gente vende para o consumidor final, que é muito interessante. O que nós fizemos lá no curso? Nós fizemos uma experiência com microscopia de campo escuro, né? Foi coletado por um sangue, e vimos os empilhamentos das hemácias, baixos índices de glóbulos brancos e etc. E aí o paciente, que no caso foi até eu que fui, né? Eu posso falar porque eu que fui, que eu participei dessa experiência. A gente pegou olha como é que é a física quântica, né? Que fala que você mexe num átomo aqui, o outro lá distante reage da mesma maneira. E foi aplicado o zapper, eu recebi o zapper aqui, e a lâmina lá com o sangue ali. E em seguida o ILIB, que é para realinhar o empilhamento de hemácias. E você sabe que o sangue no microscópio, retirado a tempos anterior, foi começando a modificar e melhorando. E eu aqui, não foi feita 2 coletas, foi uma coleta só. O que prova a física quântica, a mecânica quântica, né? Quer dizer, eu estava sendo tratado aqui, o sangue aqui, retirado já há algum tempo, e começou a empilhar as hemoglobinas, começou a ter mais... Mudou todo o campo, e eu recebendo tratamento aqui, inclusive o ILIB, que é um raio laser que você coloca em cima de uma veia, principalmente a veia aqui do braço. Você liga lá 10, 20, 30, 40 minutos, e além disso tem o 532 Hz, que é muito próximo a uma harmonização geral, né, por intermédio do Hertz. E eu tenho gostado muito do ILIB, realmente... Então hoje tem... Sim, o pessoal algumas faculdades têm utilizado aí para o tratamento de feridas. O pessoal da podologia já utiliza também, alguns colegas da físio, como para associar na questão de dor, né? Então, várias especialidades têm utilizado, tanto a LED terapia como o ILIB, né? E é legal porque o Brasil tem despontado bastante nisso. A gente tem pelo menos aí 3 ou 4 grandes empresas que têm cada vez mais aumentado a gama aí de produtos, e que os colegas estão podendo também utilizar, né? Aliás, por falar nisso, né, quer dizer, no Brasil nós temos uma das melhores acupunturas do mundo. A acupuntura brasileira hoje é superior à acupuntura que é feita na China. Vocês sabiam disso ou não?
Pois é, o fato é esse. A acupuntura brasileira é superior à acupuntura praticada na China. E eu explico por quê. O Mao Tse-tung, em 1949, que é o Lula chinês, proibiu lá tudo que era ligado ao imperador. E a acupuntura de verdade, a acupuntura de fato que nós praticamos, é ligada ao taoísmo, que tinha o imperador amarelo que perguntava para o Qipô, o seu médico, quais eram as vantagens do tratamento com agulhas. O grande clássico, né, o Lin Shu e o Shou Wen, que são as bíblias dos acupunturistas, é baseada nessa conversa do imperador amarelo, que ele era o representante de Deus na Terra, e o seu médico, que era o Qipô. Com a vinda do Mao Tse-tung, tudo que é ligado ao imperador foi queimado, destruído, e até hoje o taoísmo é proibido na China. Eu sei disso porque há uns 4, 5 anos atrás, uma amiga cantora foi morar em Pequim, em Beijing, e me perguntou, quero fazer acupuntura. Eu falei, procure um mestre taoísta. Ela falou, você está louco? O taoísmo é proibido aqui na China. Além disso, na Associação Brasileira de Acupuntura, na aba, onde eu tive o orgulho de me formar, algumas pessoas, alguns professores inclusive, eu acabei dando aula lá, mas alguns outros professores foram na China para fazer um curso de acupuntura em português. E acabaram chegando lá, dando aulas. Recentemente eu atendi um chinês, a esposa de um chinês, que ele veio na segunda consulta, e aí eu peguei o pulso dela para começar a fazer as aplicações. O chinês ficou louco, ele falou, você foi para a China? Eu falei, não, nunca fui na China. Ele falou, não se faz mais isso aqui na China, pegar pulso é só nos antigos, distantes rincões, onde a acupuntura é ensinada de vô para neto, pela boca ou ouvido, não tem nada escrito, etc. Ou seja, o estudo clássico e a reverência para a tradição chinesa hoje é muito mais percebida e praticada aqui do que na própria China. E na música, que a gente poderia dar um exemplo, né? Você vai para a França hoje, né? Tom Jobim é muito mais respeitado e ouvido lá, Vinícius de Moraes é muito mais respeitado e ouvido lá do que aqui, que as pessoas antigamente, eu não quero nem falar o que ouvem, porque eu não quero ficar bravo e nem ser tanto quanto sarcástico, mas enfim, na França se dá o devido valor a pessoas como o Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho e etc., que aqui no Brasil não estão nem aí. Doutora, tem mais? Então, respondi então, hoje a acupuntura, não só a acupuntura, mas como outras áreas, como a doutora está falando, o Brasil desponta em várias áreas, na área da saúde, inclusive, né? das medicinas frequenciais, inclusive no curso da Nova Ciência. A gente tem percebido que os nossos aparelhos é melhor do que Portugal, na Inglaterra, na França. A nossa medicina frequencial hoje é muito mais desenvolvida do que outras partes do mundo. José Lopes continua assistindo o nosso programa e falou, se der tempo, pedem para comentar sobre a fototerapia por LED, que você já comentou, né, doutora? E a vitamina C em altas doses, se são indicadas para flebites. Bem, a vitamina C, até uma coisa engraçada, que a gente, era um exame que até uns 4, 5 anos atrás, dificilmente a gente pedia. Primeiro porque não é todo laboratório que faz, pelo menos lá no ABC agora tem 3 ou 4, mas não é todo laboratório, é um exame que muitos convênios não autorizam, e a gente pedia assim muito raramente, né? E eu comecei a pedir com uma constância maior, porque muitos pacientes com hematomas, muito paciente com sangramento, epistaxe, gengival, e para diagnóstico diferencial, né? O paciente aparece com hematomas pelo corpo, não bateu, o que será, né? Então eu sempre faço um protocolo aí para verificar, primeiro um hemograma, um teste de coagulação, e peço então aí o vitamina B12, a vitamina C, e já tive desde púrpuras, né? De quedas de plaqueta agudas importantes, anemias, leucemias e vitamina C baixa, né? Então, uma coisa importante, até outro dia vendo uma aula do Alain, e depois ele acabou me dando aí um suporte de que muita gente está com vitamina C baixa, porque a vitamina C é importante aí para a síntese, né, do cortisol, e como as pessoas estão extremamente estressadas, muitas vezes até está tomando lá 1 grama seu por dia, ou tem uma dieta aí
rica em vitamina C, só que ele está gastando demais. Então, a vitamina C eu tenho pedido, tenho visto muitas pessoas com deficiência, a gente tem reposto. Para a questão da flebite, entraria aí como um anti-inflamatório. Então, você pode usar de 1 a 2 gramas na fase aguda, na erisipela também, como um anti-inflamatório, né? Ele, inclusive, agradece boas respostas, muito clara e segura. Parabéns a você, doutor José Fernando Lopes. A Arina GC pergunta o seguinte: doutor, o tamanho da meia de acordo com o peso e a altura da pessoa? E já faz uma consultinha aqui rápido. No caso dela, são 66 quilos e 1,66 m. A senhora pode indicar uma marca com qualidade, por gentileza? Doutor Baldão, parabéns pelo excelente programa. Aqui só senta cachorro grande, eu já sempre falei isso desde o Alain, né? O pessoal fala, como cachorro grande? É, gente que tem peso, senão não vem. Você só põe 1,70 m para cima. Bem, quanto à meia elástica, eu acho que nos últimos anos, uma coisa importante, a gente teve uma expansão do número de marcas aqui no Brasil, né? Graças a Deus, porque a gente sempre teve 1 ou 2 marcas e hoje a gente tem pelo menos 5 no mercado e que atendem aí os diversos pacientes, né? Tanto na questão de beleza, como na questão de tamanho, né? As mulheres, elas têm modificado muito, principalmente a questão do quadril, né? Por conta do aumento da obesidade, né? Isso a gente já sabe que é, acho que mais de 50% hoje da população brasileira já está com sobrepeso. Principalmente a gente teve um aumento muito grande dessa questão do quadril. E que às vezes é complicado você achar uma meia, né? O ideal seria o quê? Uma meia sob medida. Já temos hoje uma marca que está fazendo meia sob medida para os pacientes, porque muitas vezes aquela meia padrão que você vê pelo tamanho do pé, pelo tamanho do tornozelo, quando você vai tirar as medidas para prescrever uma meia, você pega o quê? O diâmetro do tornozelo, o diâmetro logo abaixo do joelho, diâmetro na raiz da coxa. E as alturas do pé para o joelho, do joelho para o quadril. E disso você tem uma tabela. E dentro dessa tabela você tenta encaixar para o paciente o tamanho de meia, certo? O tipo da meia, você tem meia 3/4, que é até o joelho, você tem meia 7/8, que é até metade da coxa, e a meia que vem até aqui o quadril. Eu digo que cada paciente tem uma meia adequada. Você tem que ver uma senhora de 70 anos com uma artrose de coluna, uma artrose de mãos, vai ser muito difícil essa paciente às vezes colocar uma meia até o quadril. E para tirar depois tem que chamar uma ambulância, né? Uma paciente que tem infecção urinária de repetição, também você usar uma meia elástica, tipo meia calça, piora. Então, é muito importante você avaliar o paciente, não só a prescrição. Olha, uma 15/20, uma 20/30, você tem que ver, será que esse paciente vai conseguir usar meia? Porque uma das maiores queixas do paciente já chega assim, doutora, você não vai me dar meia. Eu falo, calma. A meia que a sua mãe usou, aquela meia que usava na televisão, que vendia na farmácia, hoje a gente já tem outras opções. Uhum. E hoje você tem os calçadores de meia. Então, um paciente que tem aí um sobrepeso, um paciente que está acamado, que tem uma artrose, você tem um calçador de meia que te ajuda. Ele parece um cabide diferente, depois, próxima vez eu trago, e que auxilia o paciente a calçar a meia. Então, o importante é calçar a meia. Se ela conseguir colocar uma 3/4, já vai me ajudar muito. Né? Porque vai bombear somente o coração aqui da panturrilha. Mas é importante adequar bastante e ir em lojas que realmente façam a medida correta do paciente. Hoje a gente tem alguns sistemas de delivery muito bons, tem alguns que vão até a casa do paciente, tiram a medida e de acordo com a prescrição médica, adequam aí a meia para o paciente. Mas sempre precisa da prescrição, né, doutora? O que existe, assim, as meias ditas meias de prevenção ou meias de descanso, que é a famosa suave compressão, muitas vezes você tem a livre demanda, você pode comprar até na perfumaria da farmácia. As meias ditas de média e alta compressão, que são acima de 20 milímetros de mercúrio, precisam da prescrição. Por quê? Se esse paciente tiver uma neuropatia, ou seja, uma inflamação do nervo da perna, é um diabético, é um etilista, é um paciente com déficit de algumas vitaminas, ou tiver um problema ortopédico, ou tiver um problema arterial, além do venoso, você colocar uma meia com uma compressão acima, você pode causar um dano a esse paciente. Por isso que as meias ditas de média e alta compressão só podem ser vendidas por prescrição médica. Uhum. Aliás, é o
ganhei uma meia da doutora e eu uso, não tenho usado como deveria, mas tenho usado sim. Foi uma meia esportiva, né? Para você andar também. Nossa, excelente, dá um bem-estar, Xerec. Dá um bem-estar maravilhoso para andar, para fazer esportes, realmente dá uma modificação. Primeiro dá mais disposição, você se sente melhor, você percebe que está tendo uma atividade circulatória melhor, é muito interessante. Eu recomendo mesmo. Qual a porcentagem da população, na sua opinião, que hoje deveria usar essa meia? Você diz a esportiva ou a de descanso? É esportiva. A esportiva, quem pudesse, quem Quem estiver praticando pratica esse esporte. esporte. Se a gente for pensar assim, na Europa se usa muito mais meia elástica que no Brasil, primeiro por conta das temperaturas e porque lá não existe tanto um preconceito estético, até que as meias, né, tive a oportunidade 2 vezes de ir numa fábrica de meias aqui para ver como é construída, né, como é confeccionada uma meia, e é um trabalho realmente primoroso. E eles falam que as meias brasileiras, eles têm que ter muito cuidado com a estética. Então, põe uma rendinha, tem que ser uma meia, às vezes, um pouco mais fina, um pouco mais delicada, porque a preocupação com a estética, do mostrar a perna com a meia elástica, ainda para a mulher brasileira é um negócio meio assim, todo mundo vai achar que eu estou doente. E na Europa, muitas vezes, a meia é até mais feia, vamos dizer assim, do que a nossa aqui. Falando novamente na questão da pessoa que fica muito tempo sentada, hoje a gente fica muito tempo sentado na condução, no trabalho, depois em casa. Sim. Se você for ver, todo mundo teria que usar meia elástica. Se a gente fosse assim, bem geralzão, né? E essa seriam as de meias descanso. As meias ditas de descanso ou prevenção de uma maneira geral, e quem tivesse já algum grau de questão vascular linfática ou venosa, usar as meias com compressão maiores depois de avaliação do vascular. Mas se você fosse olhar, todo mundo hoje, porque a maioria hoje está com uma questão de peso. A maioria hoje fica muito tempo sentado ou em pé na mesma posição. Muitas pessoas hoje ainda são sedentárias, têm um perfil muscular ruim, de pouco bombeamento, não usam sapatos adequados, que é uma das coisas que eu pego muito, né? O uso aí de ou saltos demasiados ou muita rasteirinha que não são favoráveis para a parte circulatória. Hidratação é muito importante também para o sangue e para o sistema linfático. Muita gente ainda não toma a quantidade adequada. Então são várias questões do dia a dia que favorecem aí a gênese da questão das varizes, né? E se você já tiver o aspecto genético, tudo isso favorece. Tanto que, assim, o vascular é uma especialidade em que você forma muitas pessoas e, mesmo assim, é uma especialidade que ainda tem muito campo de trabalho. A compressão menor da meia de descanso? A compressão da meia de descanso existe 15 e 20 e tem algumas marcas que trabalham entre 13 e 18. Aí depende realmente da referência de cada marca. Isso são medidas, né? Isso, milímetros por mercúrio, né? A senhora estava falando do sistema linfático, uma das coisas mais importantes. No curso que nós fizemos de formação em terapia neural, nós estudamos muita matriz de Pischinger, em que fala exatamente que antigamente se imaginava, né, que cada célula do corpo tinha uma arteriola que ia levar o oxigênio, o sangue, a nutrição e retirar os dejetos de cada célula. Imagina, isso é impossível. E hoje sabe-se que existe essa matriz de extracelular praticamente ligada diretamente ao sistema linfático, que tem uma bolsa ali para vários milhares de células ali que são abastecidas e cuidadas pelo sistema linfático. A medicina hoje atual está dando a devida atenção para esse sistema linfático. O que tem de novidade que a gente poderia orientar os nossos internautas para ter um cuidado especial? Bem, o estudo do sistema linfático, como eu já te pontuei, é chamado de linfologia, né? É uma subespecialidade dentro da vascular. Nós temos poucos linfólogos, né, aqui no Brasil. Temos uma sociedade brasileira que regulamenta algumas questões. Nós temos uma boa referência aqui, temos um serviço grande em Recife, Belo Horizonte, aqui em São Paulo, região do interior também em Campinas e no Paraná. São os grandes polos dos estudos linfáticos, em que a gente tem a maioria dos centros de formação e professores.
Eu tive a oportunidade de fazer a minha formação com o professor Guedes na Santa Casa, e a nossa base vem muito da Alemanha, e nós temos muita interface com o pessoal da Argentina, que tem um serviço de linfologia e de cirurgia linfática muito grande. Acho que, se eu não me engano, cada 2 anos eu tive a oportunidade de participar de um que teve aqui no Brasil, se faz o consenso latino-americano de linfologia, no qual se verificam os estudos genéticos mais atuais, tem sido feitos bastante nos Estados Unidos, os diagnósticos, novos exames, novas medicações, e que se faz um consenso para que quem pratica linfologia possa se basear, né? Quanto a exames, a gente antigamente fazia linfografia, em que se dissecava um vaso linfático, era uma coisa muito complicada. Hoje você tem a linfocintilografia, que é um exame feito na maioria das capitais e algumas cidades do interior, e que ele é muito preciso para avaliar a anatomia e avaliar também a função do sistema linfático, e que serve de base para diagnóstico, prognóstico e tratamento desse paciente. Eu acho que tem aumentado o interesse, principalmente pela questão oncológica no sistema linfático, né? Pela questão das doenças autoimunes, em que a gente vê muito paciente que abre um quadro linfático e, na verdade, o que está ali por trás é uma doença autoimune, é uma tiroidite, é uma alteração reumatológica, em que o sistema linfático é o primeiro a sinalizar, né? Então, é importante, num paciente que tem edema, né? A gente até brinca, né? A avó da gente falava que inchou o pé é perigoso, e é verdade. Um paciente que tem edema, ele tem que ser investigado. De onde vem? É cardíaco, é vascular, é uma questão oncológica, uma questão renal. Você tem que ver os principais órgãos-alvos e ver o porquê que esse paciente está edemaciando. Não simplesmente dar uma meia elástica ou simplesmente dar um diurético, que por trás disso você pode ter uma doença, uma patologia grave, e a gente sabe que o edema é progressivo. Ele pode começar só no fim da tarde, depois ele ficar endurecido, já começar pela manhã, né? As grandes elefantíases, né? Aquelas pernas realmente em que a gente ainda tem algumas no consultório, no ambulatório de faculdade, às vezes a gente pegava, são mais incomuns de uma maneira geral, ocorrem mais no pós-câncer, e também pacientes que têm erisipela de repetição, mas ainda acontecem. E é importante saber que um paciente que tem um linfedema de muito tempo, existem algumas transformações carcinomatosas. Eu tive a oportunidade de pegar, se eu não me engano, o primeiro ou segundo caso de linfangiosarcoma de perna aqui no Brasil. Até na época a gente biopsiou, levou para um grupo grande do Sírio para discutir, e são casos raros, mas tem que ficar atento. O paciente que tem uma elefantíase há muito tempo tem que realmente discutir com o seu médico a questão ou não de uma biópsia. Vou fazer uma rápida parte, assim, o tempo deve estar um pouco avançado, mas a doutora Ana Paula é uma das poucas profissionais do Brasil que trabalha com linfáticos. Tem pouquíssimos vasculares que se dedicam realmente ao estudo do linfático. Ela é uma das poucas no Brasil. É um sistema muito pouco entendido, muito pouco compreendido ainda, né? E ela tem essa prerrogativa de ser especialista nisso, entender desse assunto. E uma novidade, inclusive, o linfático é tão importante que antigamente se achava que o crânio, o sistema nervoso central, não tinha sistema linfático. Tem. E um dos tratamentos mais de ponta que existe no mundo, sendo estudado nos Estados Unidos, para tratamento de Alzheimer, para prevenir e tratar Alzheimer, é uma massagem linfática do cérebro. Nossa, esse sistema linfático do cérebro que se acreditava que não existia, e hoje a gente sabe que existe, mas linfático. Então é importante que o sistema linfático, a massagem linfática craniana, pode ser utilizada para tratamento de Alzheimer. E para prevenção, inclusive. Eu imagino que a gente pode até fazer pesquisas nessa área, né? Vocês como médico não podem, mas eu como terapeuta posso. Então, terapia neural e a própria ozonoterapia nessa área do cérebro, né? Hoje, na Barra de Axis, nós temos apresentado Barra de Axis. Vocês fizeram o curso ou não? Não, a gente tem uma grande amiga que é terapeuta, facilitadora, e ela tem nos apresentado material, sim. Então, e aí esse material do Barra de Axis tem várias áreas do crânio em que a gente vai aplicar o AcuFinder, que na verdade é um aparelho que eu e o Alexandre estava conversando na hora do café. Pegar o AcuFinder, que é um estimulador, um localizador de pontos de acupuntura e também um eletroestímulo, né? Ele localiza e estimula
usar esse aparelho para esses pontos do barra de axis. Vamos colocar nossas vinhetas. Corre lá, corre lá. A Acufinder tá aí? Achou a Acufinder? É esse aí, né? Esse aí você localiza, o paciente segura a barrinha e aí tem o cabo com duas canetas, né? Um você localiza e o outro você aplica o choquinho, que é um estímulo elétrico. Dá para utilizar nos pontos de barra de axis, inclusive nós estamos pesquisando, trabalhando nesse sentido. Não, eu queria colocar as vinhetas, tá na mão? Então aqui o Salutes, o WhatsApp é esse aqui para marcação de consulta comigo, 977192266, da doutora Ana, e depois ela vai passar os contatos. Esse aqui é o meu. Qual outro GC, por favor? Essa loja virtual onde encontra esses aparelhos, é loja.jcbaldan.com.br. Tem vários equipamentos eletrônicos aí, a gente trabalha com todas essas maquininhas aí. Aliás, é por isso que não deu tempo de eu trazer o computador, porque o computador está tudo ligado com essas maquininhas aí e está lá no consultório. Se eu fosse pegar, não ia dar tempo de chegar aqui. Mais um GC, os contatos, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura, YouTube são 2 canais, o João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Aqui é isso e aqui, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. É difícil, né? Vamos lá. E o site www.jcbaldan.com.br. O tempo passa rápido, doutora Ana, estava ansiosa, deu uma aula maravilhosa aqui pra gente. Você, como uma dama, me permitir que você se estendesse bastante, porque o Alain não dou tanta chance para ele assim não, sabe? Eu vou lá, a gente faz a revanche. Vou cortando ele, vou pegando no pé dele, não deixo ele muito tranquilo não. Com uma dama a gente tem que ter um pouco mais de compostura. As pessoas que quiserem entrar em contato com a senhora, doutora, como é que faz? E-mail, fax, telefone, sinal de fumaça, como é que faz? Bem, eu tenho um site, anavascular.com. anavascular.com. Conteúdo, preciso aumentar o conteúdo aqui, vou tentar pegar o professor aí, né? Ele que fez o site, inclusive, viu? Muito bom. Muito bom. Muito bom. E dúvidas, né? A gente tem uma página no Facebook, consultório doutora Ana Paula Rodrigues, tem material também. E a clínica, né? A clínica HRI, também tem a WhatsApp e tem o Instagram, @Draninha. Draninha, Draninha, doutora R. Aninha, né? Isso, exatamente. A Arina GC, valiosos esclarecimentos, muito obrigado. Tem alguns outros comentários aqui, mas eu não estou... Para variar, né? No computador eu já me perdi, no celular então, aí a coisa cresce. Depois me passa, eu passo. Eu respondo às pessoas. Todas as... aliás, depois esse programa vai para o YouTube. Se der tempo, aqui achei, José Lopes, se der tempo... Por que de não termos venoesclerose e lingoesclerose com a mesma frequência das artérias? Pergunta o José Lopes. Fitoterapia já falo, fototerapia falamos, tamanhos da meia. Patrícia Mesquita, querida amiga, grata por tantas informações, somos privilegiados com esse programa, muito boas explicações. Paulo Roberto Alves, Alexandre Souza, boa tarde. Gostaria de saber se a bem elástica tem que ser importante, apesar de estar tratando de uma tromboflebite. É importante? É importante. Primeiro, para evitar que você tenha aí as consequências, né, da flebite, que é inchaço, dermatite ocre, aquela perna escura, desenvolvimento de varizes, de um próprio linfedema, e evitar a recorrência de novas flebites. Então, é muito importante, sim, o uso da meia elástica durante e a gente até fala, não é só em uma perna, use nas 2 pernas sempre, a meia elástica. O José Lopes tinha acabado de perguntar aqui, olha que coisa, por que não temos linfáticos no cérebro, se tem alguma ligação da etiologia do Alzheimer? Mas até pouco tempo atrás se acreditava que não existia, né? Porque era muito difícil de provar anatomicamente a presença. Hoje a gente sabe que existe pesquisa de ponta nos Estados Unidos. Existe sistema linfático no cérebro, sim. Carla Marques manda o meu abraço a esse casal lindo, paciente do Dr. Alain. Muito obrigado. Carla Marques. E valiosos esclarecimentos, enfim, tem alguns comentários aqui bastante lisonjeosos. Lisonjeosos. Acho que não existe. Lisonjeiros não existe.
O Xerec já está aí batendo no vidro, mostrando os dentes aqui. Eu tenho que encerrar o programa aqui, que senão o cara é meio bravo, ele é meio forte, então eu não quero criar encrenca, né? Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que foi um certo esforço a senhora ter vindo até aqui, um tanto quanto distante lá do seu QG. E eu quero agradecer a sua presença, seus esclarecimentos. Sem dúvida, todos nós fomos muito bem informados aí sobre esse tema. Você fala muito bem, com tranquilidade. Agradecemos muito a sua presença, viu? Eu que agradeço a você e a todos aí os internautas, os telespectadores, e convido você a, de repente, a gente fazer uma matéria lá no consultório, inclusive para mostrar como se faz um exame vascular, né, o que são as varizes, algumas coisas que a gente utiliza ali no dia a dia e que pode desmistificar o medo, às vezes, do paciente no vascular, do medo, você vai tratar varizes, você vai operar varizes, vai acontecer igual aconteceu com fulano, com ciclano, de deixar esse paciente mais ciente do que pode ser feito para ele, para a saúde dele, para evitar uma série de complicações e coisas, às vezes, muito fáceis, né, dentro do dia a dia mesmo. A gente fazer um ao vivo lá, aí leva o Xerec junto. Leva o Xerec. Doutor Alain, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, sempre muito bom estar aqui, né, com vocês. Próxima semana, então, vamos dar continuidade ao programa que eu comecei a semana passada sobre acupuntura e depressão. Aliás, a doutora Ana, inclusive, fez alguns comentários na chamada, foram bastante pertinentes, foram comentados e serão comentados novamente no programa próximo. Se possível, eu sei que é meio difícil, mas se tiver o Skype, gostaria até de participar, dá para entrar online aqui e participar do programa. Vamos ver se a gente consegue instalar lá nos seus equipamentos, para que na próxima semana eu vou falar sobre a acupuntura, né, como é que ela trata a depressão e como é que a medicina integrativa pode. A doutora Ana fez umas chamadas bastante interessantes sobre questões hormonais, sobre fadiga adrenal, sobre excesso de cortisol, enfim, tem muita coisa boa. Eu desejo a todos uma boa semana, obrigado pela participação, pela audiência e até a próxima segunda, 14 horas aqui ao vivo. Boa semana a todos.